E, no entanto, o que mais me marcou mesmo em 88 não foram nem esses 3 livros ou outros que eu tenha lido na época, mas sim o primeiro contato com a Eugênia Spazia, que aconteceu primeiro sem eu saber que era ela, em sala de aula no dia 7 de abril. Nós consideramos o início da história da nossa organização. 7 de abril de 88. Eu percebi a professora Maria Galrão, distintíssima dama, colocou em sala de aula, terceiro ano de ensino médio, colocou somente isso no quadro, a lágrima. Os colegas ficaram perturbados. E eu senti algo diferente. Como se algo se afunilasse. Eu citei Maria Galrão porque era uma magnífica conhecedora do português. Tinha um domínio do idioma extraordinário. Eu senti um afunilamento da psique, como se fosse isso, só para dar uma ideia a vocês do que eu senti no momento. Porque eu não vi os espíritos nesse momento, eu via desde a infância. Eu via principalmente, mais do que ver, a ponto de confundir com a realidade física. Eu não vi nem ouvi nenhum espírito naquele momento. Minha mente se afunilou, senti que é como se uma massa se esgarçasse, adelgaçasse, esticasse-se a um ponto distante, e me deu a impressão que houve um clique de uma conexão. Naquele momento, o texto começou a descer pronto, num português tão castiço, que Maria Galrão me permite citar porque foi um momento feliz da minha relação com ela, mesmo que alguém possa contestar. Ela disse, isso aqui não é redação, isso é uma folha literária. Ela falou isso em sala de aula, na época. Diferentemente das minhas outras redações. Vocês compreendem? Eu não estou falando da minha habilidade de escrever, o que seja. Não. Nas aulas anteriores anteriores e posteriores a esse episódio, não houve fala dela sobre isso. Somente nesse dia. Quem foi que escreveu por mim? Então, tinha descoberto, de modo acessível à minha mente consciente, que eu tinha psicografia. Tinha acontecido, quando eu estava no final do ensino fundamental, um episódio em que eu estava psicografando, um colega me chamou com insistência. E porque estava me chamando com instância, eu resolvi atender. Isso com outra professora no final do ensino fundamental, na época só 8º ano, hoje tem o 9º, não é? Então, um colega insistindo, Benjamin, me deu uma ideia. Eu estava tomado, o braço endurecendo, escrevendo. Eu não sabia que estava psicografando nesse momento. Um colega me chamou com tanta, como disse a vocês, com tanta veemência, que eu resolvi me esticar e perguntar a ele, assim, virando a cabeça para trás, certo, fulano? Mas só que quando eu fiz isso, para dar alguma ideia a ele, não uma ideia que eu estava desenvolvendo sobre o tema que a professora havia passado, Lilibet, e logo, enquanto estava escrevendo, eu percebi que o braço continuou escrevendo. Vocês entendem que situação estranha? Bem, uma pessoa insiste muito, poxa, eu estou concentrado, a gente para, sim, fulano, o que é que você quer? Eu me dei conta que eu estava com um desgoverno sobre o braço. O braço que eu estou escrevendo, eu me virei para trás. Continuava com consciência do que o braço escrevia, isso já seria psicografia semimecânica. Continuava com consciência do que o braço escrevia, mas o braço continuava escrevendo só. Porque algumas pessoas imaginam que mediunidade tem a ver com a gente perder a consciência e apaga e acorda depois. Não. A pessoa pode estar bem consciente do fenômeno, ser muito claro a esse ponto. Eu sabia o que estava sendo escrito, falei com o colega atrás e voltei. Um outro colega, a posteriori, me falou, em 2002, com o primeiro aniversário, quando o programa estava em rede, hoje nós estamos concentrados em redes nacionais de TV, e sim, em redes sociais, é a era das redes sociais, não é? Então, em 2002, no primeiro aniversário do programa em rede, fui descobrir, um colega da época, uma ex-colega da época estava lá, nesse evento, que ele que estava numa posição diagonal, à minha esquerda, para frente assim, eu me lembro desse rapaz ter observado isso. Porque quando eu voltei, ele estava pasmo observando. Ele deve ter percebido a mesma coisa que eu estou escrevendo. Muito estranho o fenômeno, não é? Eu simplesmente não compreendi na época. Me chamou a atenção só uma coisa. Ele falou, nossa, você olhou para trás e eu estou escrevendo na pauta. Não escrevi na pauta. Me chamou a atenção que quando eu voltei, enquanto o braço escrevia sozinho,
o texto saiu da pauta e ficou sendo escrito exatamente no meio das duas pautas. Ou seja, quem estava escrevendo por meu intermédio julgava incômodo escrever numa folha pautada, que é coisa para adolescentes e crianças. Os escreventes, vamos falar assim, a pessoa que está acostumada à escrita manuscrita mesmo, escrevem fazendo uma linha sem precisar de pauta, e por distinção podem se incomodar de escrever na pauta, escrevem no meio, exatamente no meio entre uma pauta e outra. Era assim que estava o texto. E me chamou a atenção. Não ficou exatamente na pauta. Na época eu só achei errado. Estava mais certo. Continuo escrevendo, mas eu não tive consciência que fenômeno era aquele que estava acontecendo. Disse a vocês, ouvia e via os espíritos da minha infância. Foi muito doloroso ouvir e ver, em alguns momentos menos frequentes, a ponto de confundir com o mundo físico, ver foi menos frequente. Ouvir muito, muito. Tive distúrbios de sono horrorosos na infância por causa disso. Porque era quando a gente vai ficando fronteiriço, né, sonolento, os estados alterados de consciência começam a se imbricar e as fronteiras ficam fluidas entre o que é a percepção do mundo físico e o extrafísico. Então eu sofri de distúrbios de sono a vida inteira. É muito comum também com médiums de trabalho de extensão coletiva maior como o meu, de nós sofrermos distúrbios de sono. O exemplo máximo de Chico Xavier é bem representativo disso, porque ele dormia normalmente 3 horas e meia por noite, a vida inteira. Então, amigas e amigos, vou repetir. Importa ser médium. A professora colocou lá a lágrima, escrevi, sabia. Em 1988 aconteceu esse encontro em 7 de abril. Em julho, eu me encontrei com ela fora do corpo. Completamente consciente. Aquela dama distintíssima, de pele nacarada, com um biotipo, a gente chama de biotipo, né, que é o corpo do espírito que lembra o corpo físico de uma caucasiana. Cabelos escuros como ébano, pele nacarada, olhos castanho claros, e ela via sem olhar. Que essa é a visão do espírito. Ela estava atrás de mim, mas eu a via. E ela me levou a um certo lugar no interior do estado de Pernambuco, que eu visitei no início dos anos 2000 e reconheci o lugar. E disse à pessoa que ela me apresentou em 1988, e que eu já conhecia, só via conhecer em 97, você morava nesse lugar? E sim, porque você pergunta, foi aqui que você foi apresentado a mim? E não havia dito, era a sede de um estabelecimento comercial. Você morava aqui? Morava. Estava morando sozinho nessa época. Foi nesse lugar, nesta varanda, que eu fui apresentado a você. Então, nessa experiência com ela, foi a primeira vez que eu a vi.